a gente vai falar um pouquinho sobre produtividade, né? Eu vou primeiro apresentar todo mundo aqui. Eu sou o Thiago Alves, arquiteto de soluções na Latino Group. Estou aqui com meu amigo Danila, da Cloud Target, Tudo que bem, cuida da pessoal? parte de adoção das soluções da Microsoft. Bom dia. Ele é gerente de inovação e adoção na Cloud Target, então vai ajudar a gente em todos esses webinars. A gente já tem uma série de webinars que a gente vem fazendo, a gente já fez o de Sentinel, agora o de domínio de todas as funcionalidades do Office 365, onde a gente vai colocar a mão na massa no Office 365 e mostrar para vocês um pouquinho dos benefícios da solução, como ela pode ajudar no dia a dia, que dentro de uma licença do Microsoft 365, desde a mais básica, né, Danilo, a Basic, a gente tem uma série de apps que vão ajudar na produtividade do dia a dia. E o intuito da gente hoje é exatamente ajudar vocês a usar melhor a solução e apresentar ela um pouco melhor. Legal? Danilo, fica à vontade. Vamos lá? Então, pessoal, vou compartilhar minha tela aqui. Aliás, compartilha sua tela, Thiago, justamente para a gente falar o que a gente vai falar hoje com vocês sobre a produtividade. Então, a ideia aqui, a gente vai fazer... na verdade, a gente vai ter 95 slides para mostrar para vocês como ser produtivo dentro do 365. Esse é o nosso primeiro slide. Pode passar para o próximo, por favor, Thiago? Opa. Não. Aquele está no... Não tem mais slide. É mão na massa, galera. Então é justamente isso, é pegadinha. A gente vai falar desde Planner, de OneDrive, de SharePoint, do Teams, propriamente dito, como a gente vai ser produtivo no Teams. E aí eu conto com vocês aí no chat para vocês falarem e derem feedback para a gente do que a gente está falando para vocês. Garanto para vocês que a gente vai falar de coisas aqui que vocês não sabem que exista. Eu tenho certeza absoluta disso. Então a gente vai falar sobre truques, alguns conceitos, atalhos, itens que a gente tem dentro do 365, que às vezes não são apercebidos, a gente nem sabe que existe, mas é importante a gente mostrar para vocês extraírem o máximo da solução como um todo, tá? Então eu vou compartilhar minha tela aqui e já começar a falar com vocês sobre a solução. Então estou aqui, justamente, mostrando o 365, ó, o navegador. Às vezes as pessoas me perguntam sempre, Danilo, por onde eu começo? Como que eu sei quais são as aplicações que tem dentro do 365? É só o Teams? É só o Outlook? Mas eu vou falar aqui tal de Power Apps, de Power Automate, onde que eu acho? Onde o Planner? Onde que eu acho esses aplicativos? E aí fica muito fácil, que é uma URL que a Microsoft padrão, office.com. Se eu colocar em office.com, eu entro automaticamente no 365. Então, vai aparecer um sign-in aqui, se vocês não estiverem logados, mas a ideia justamente é vocês mostrarem e verem justamente as soluções funcionando, tá? Então, aqui que eu vou ter o meu portal do 365, que eu consigo colocar os atalhos, vejo aqui ó, nos titles, que a gente chama, no canto superior esquerdo, eu vejo todos os meus aplicativos principais e todos, se eu clicar aqui em todos os aplicativos, eu vejo todos os meus aplicativos. Então, o List, o Planner, o OneDrive, o OneNote, o Power Apps, se eu tiver acesso. Então, eu vejo aqui todos os meus aplicativos que eu posso utilizar. E aí, dentro da solução, uma das soluções que a gente gosta bastante, a gente usa para se organizar, para gerenciar as atividades, é justamente o Microsoft Planner. Que é o Planner, o que justamente ele faz? Eu entrei aqui nesse Planner. Para quem não conhece, para quem não sabe o que ele faz, eu costumo brincar que quando eu vou, às vezes, antes da pandemia, na verdade, né, quando eu vou nos clientes, subi o elevador, abri a porta do cliente assim no andar, eu vi aqueles post-its aqui na parede, assim, com aqueles post-its fazendo as atividades que eu não fiz ainda, as atividades que eu estou fazendo e as atividades que eu não fiz. E aí o pessoal se organiza por esses post-its, colocam os post-its na parede e se organizam pelas atividades. E aí o Planner é um grande gerenciador da atividade. Danilo, mas eu para gerenciar minhas atividades, eu uso as minhas tarefas, as minhas atividades. Aí é que tá. A grande sacada do Planner é, eu sou um coordenador, ou eu sou um gerente de equipe, eu sou um gerente de projeto, ou tem um projeto pequeno, ou uma atividade, ou um squad, por exemplo, as empresas estão agora implementando bastante squad. Eu tenho uma equipe que eu tenho as atividades definidas, ou eu preciso organizar para saber e tentar entender qual atividade que tal pessoa está designando. A gente sabe, épocas de pandemia, a gente está usando a pandemia, agora o pessoal está em casa. Como é que eu sei exatamente a atividade que o Thiago está fazendo dentro da casa dele? Não sei. Eu preciso saber. Hoje, antigamente, né? A gente Thiago, o que você está fazendo aí hoje? Está fazendo aquele relatório?
Antigamente era assim. Hoje não. Hoje eu tenho que falar no Teams, tenho que ligar, tenho que mandar um WhatsApp, tenho que mandar um Teams, tenho que falar de qualquer maneira para saber a atividade que o Thiago está fazendo. Então, o Planner é justamente um grande organizador disso. Aí dentro dele, ele já abre aqui o Create a Plan, que eu vou criar um plano, ou seja, um organizador da equipe. Pode ser vários exemplos. Ontem o Thiago me deu um exemplo muito bom. Fazer um churrasco, organizar um churrasco. Tem a atividade de comprar carvão, comprar a cafeteira não, né? Comprar o café, de repente, depois do churrasco, comprar carne. Tem várias atividades dentro do Planner, que eu posso fazer justamente um Planner para isso. Mas, aqui, trazendo um pouco para a TI, que é a nossa realidade, eu posso justamente fazer, por exemplo, atividades da equipe de TI, por exemplo. Criar aqui, fala que é um privado, e vou criar um plano. O que é esse plano? Eu posso convidar várias pessoas para me ajudarem nesses planos, e aí justamente ele tem todo um passo a passo, né, as atividades para eu criar uma atividade. Ó. Então eu vou criar uma atividade aqui, por exemplo, realizar o backup do, sei lá, servidor. Vamos supor que eu estou ainda na idade da pedra, estou fazendo ainda backup do servidor em fita, vamos supor que eu tenho que estar fazendo isso. Posso atribuir para mim essa atividade, posso falar que essa atividade tem que ser feita até sexta-feira, até dia 18, e adiciono a tarefa. Pronto, está aqui, realizar o backup do servidor. Vamos supor que o Thiago faz parte da minha equipe. O Thiago, eu quero colocar o Thiago como membro da minha equipe para eu designar atividades para ele. Então eu venho aqui nos membros e procuro o Thiago. Pronto, Thiago Alves. Achei o Thiago. Já ele está já na minha equipe. Aí eu posso falar assim, opa, atividade das equipes de TI, por exemplo, organizar o licenciamento dos usuários, por exemplo. Tá? Coloca que essa atividade tem que ser feita até quarta-feira que vem. E eu quero falar para o Thiago fazer. Lembra que eu coloquei o Thiago aqui em cima? Pronto. Adicione a atividade para o Thiago, adicione a tarefa. Certo? Só que, vamos supor que organizar o licenciamento dos usuários para o Thiago tem subatividades, tem subtarefas. Se eu clicar aqui no Planner, dar 2 cliques aqui na atividade e colocar, ó, eu posso fazer um checklist de atividades. Então, antes disso, verificar o permissionamento global admin, por exemplo. Eu posso falar que eu quero, depois de ele verificar o permissionamento global admin, ele consultar a quantidade de colaboradores com RH, por exemplo. Então, tem várias subatividades. Verificar licenças disponíveis, por exemplo. E assim por diante. Atualizar inventário, alguma coisa assim. Então, coloco várias subatividades aqui dentro da atividade. E posso até falar que essa prioridade dessa atividade é muito importante, ou urgente, ou é prioridade baixa, deixo para a semana que vem. Inclusive, eu posso falar para começar a determinar, eu não quero que o Thiago comece hoje, eu quero que ele comece segunda-feira, essa atividade, porque eu tenho uma prioridade para ele executar, eu quero que ele comece na segunda-feira. Ele tem que terminar na próxima quarta. Posso fazer as anotações aqui, ó. A conta para ser utilizada é o admin@latine, por exemplo, alguma coisa nesse sentido. E eu posso colocar aqui. Fechei aqui, posso adicionar, inclusive, labels para ele, justamente que são as classificações, colocar, por exemplo, que é uma atividade de TI, é uma atividade administrativa, é uma atividade de vendas, é uma atividade, eu posso criar labels para isso aqui dentro da minha interface. Fechei aqui, pronto. Ó. Então, organizar o licenciamento dos usuários tem subatividades. Então, no momento que o Thiago fizer essa atividade aqui de verificar o permissionamento do Global Admin, por exemplo, ele marca aqui o que ele já fez. Vocês viram que sumiu? Ó. Se eu clicar 2 vezes aqui, inclusive, ó, ele vai, opa, o verificar o permissionamento já foi. Opa, mas são atividades que o Thiago pode estar fazendo dentro dessa organização. E eu posso adicionar o que a gente chama de buckets, ou são sacolas, ou, na verdade, cestas, na verdade, que eu posso ter uma cesta que eu estou fazendo, uma cesta do pessoal de TI, uma cesta falando de que essa atividade é prioritária, ou essa atividade dentro da minha organização. Então, posso ter vários tipos, vários buckets. Mas eu posso agrupar, inclusive, por progresso, que é o que eu mais uso aqui. Deixa eu fechar isso aqui, que eu mais uso. Então, de repente, eu estou fazendo o backup aqui do meu servidor, eu falo assim, opa, acabei de fazer essa atividade, estou fazendo. Se eu clicar aqui e arrastar, ó, eu falo que essa atividade está em progresso. Então, você imagina, o Thiago na casa dele, a Jéssica na casa dela, a Tainá na casa dela, a gente tem uma equipe, a gente coloca, por exemplo, eu quero colocar a Jéssica aqui também na equipe,
Pronto, ó, ela vai receber um e-mail automaticamente falando que ela está na equipe, nesse planner. E aí ela pode vir aqui e verificar as atividades. Então eu posso colocar essas atividades aqui, a Jéssica na casa dela, e eu verificar, por exemplo, que a Jéssica está, por exemplo, verificar, aqui na gente tem verificar, por exemplo, quantidade de usuários. Coloco para Jéssica e falo que ela tem que terminar até o final do mês e adiciona a tarefa. Então eu consigo ver quais são as atividades. Se a Jéssica vem aqui e arrasta a atividade e colocar em progresso, ele consegue justamente automatizar e falar assim, opa, ou eu sei que a Jéssica está fazendo isso, eu venho aqui e coloco em progresso essa atividade. Então eu consigo conseguir fazer isso rapidamente e usar isso no meu favor. E aí eu consigo, inclusive, aqui, por exemplo, opa, já fiz o backup. Eu, Danilo, já fiz o backup do servidor. Se eu clicar nessa bolinha aqui, ó, vocês vão ver que de em progresso ele vai automaticamente para completed, as atividades que já foram concluídas. Não fiz ainda, estou fazendo, ou teve algum problema, posso vir aqui arrastar e voltar. Ó, justamente o Thiago, inclusive, ele já fez isso, ó, eu nem mexi, né, Thiago? Eu tá mexendo. Exatamente. Então ele já completou essa atividade, só que ele não terminou de atualizar o inventário. Então ele não fez essa atividade não, porque ele não atualizou o inventário aqui embaixo. Ou seja, tinha subatividades que ele não completou até a última. Então, ô Thiago, você atualizou o inventário, cara? Porque eu vi aqui na subatividade do licenciamento que você não fez. Então eu proativamente organizo as atividades da minha equipe. Então você que é coordenador de TI, você que tem uma equipe que você gerencia e você quer gerenciar as atividades da sua equipe, o Planner é justamente para isso. Certo, Thiago? Perfeito, Danilo. E parafraseando, né, um pouco do que a gente está falando referente ao Planner, é interessante a organização dos buckets. Geralmente a gente usa, né, para conseguir separar grandes atividades em pequenas atividades. Exato. Poder diluir isso dentro da companhia. E o legal dentro do Planner é que você consegue também ter todos os gráficos do que está acontecendo dentro do planejamento. O Danilo vai mostrar um pouquinho disso também para vocês. Exato. Deixa eu mostrar aqui, que é um conceito bem legal, que a gente consegue mostrar aqui para vocês. Então, estou mostrando aqui a tela justamente do como é que ele está funcionando, e aí eu posso justamente, por exemplo, ver justamente os arquivos, né, Tiago? A gente está falando justamente dos arquivos. Mas onde estão os arquivos? Aí me perguntam bastante, né, Danilo? Danilo, tem os arquivos. Onde eu coloco os arquivos? No OneDrive ou no SharePoint? Aí vem uma dica fundamental de boas práticas. O arquivo pertence a mim, o arquivo é meu, o arquivo é do Danilo, eu quero compartilhar com as pessoas, mas o arquivo é meu, eu que vou ter controle sobre o arquivo. O OneDrive, o arquivo fica no OneDrive. Não, Danilo, o arquivo é da equipe, o arquivo é do time de TI, o arquivo é do projeto, o arquivo é do squad, o arquivo é do departamento de RH. Se o arquivo pertencer ao departamento, o certo é que esse arquivo fique no SharePoint, ou seja, na equipe do SharePoint, no site de SharePoint da equipe, porque justamente a ideia é que, de repente eu mudo de equipe, ou eu vou para outro departamento, ou eu saio daquele projeto, o arquivo está vivo ainda, o arquivo pertence ao time, pertence àquelas pessoas. Então, justamente isso que a gente faz. Quero procurar um OneDrive, que eu vou? E uma questão também, né, Danilo, é a questão de gestão, né, e segurança dessa informação. Exato. Quando está no OneDrive, vamos dizer assim, o rei ali é o próprio usuário, né? Quando a gente leva isso para uma estrutura de SharePoint, você pode ter políticas de segurança diferenciadas por grupo de segurança, área, departamento, Perfeito. biblioteca e assim por diante. A gente une justamente a parte de produtividade com segurança, que é um dos nossos principais objetivos hoje em dia, né? Justamente trazer a segurança para os ambientes, mas não deixando de afetar a produtividade dos colaboradores e dos usuários também, certo? Eu vou mostrar pela minha tela para a gente mostrar aquele conceito dos dois separadinho, Danilo. Perfeito, exatamente. Legal. Então compartilha a tela aí, Thiago, justamente porque a gente vai mostrar como que a gente faz isso dentro do ambiente de vocês. Isso. Aqui a gente já está no meu OneDrive, já está todo mundo vendo, né? Dentro lá do office.com ou microsoft365.com, o que digitar ali, ele vai te levar para o portal.office.com. Todos os meus aplicativos e o OneDrive é um deles aqui, né? Eu tenho aqui todos os meus arquivos que eu posso fazer a sincronização, posso fazer o carregamento de arquivos direto, de arquivos e pastas da web, né, do local para a web. Aí ele vai me pedir aqui o caminho que eu quero levar essa informação. E eu tenho esse botãozinho sincronizar, que ele vai fazer o quê? Deixar a nuvem sincronizado com a minha máquina, que é o conceito que eu já tenho aqui. Ó. Do meu lado direito, perto do meu relógio, vocês estão vendo os meus OneDrives. Eles já estão atualizados. Eu vou mostrar agora como é que fica dentro do meu Windows Explorer. Tá pequenininho aqui do lado direito. Estão conseguindo ver, Danilo? Ó que legal. Eu tenho aqui um Latin Group, que é um predinho, e a nuvenzinha do OneDrive.
A nuvem do OneDrive é os meus arquivos pessoais corporativos, né, que tá no licenciamento da minha empresa, e o Latin Group é o que o Danilo estava falando, o SharePoint do meu departamento, do meu time, da minha área. Ele tem essa diferenciação aqui, mas o conceito e a ferramenta que faz a sincronização para o local é a mesma, tudo via OneDrive. E aqui, se eu criar um documento e já trabalhar junto com o Danilo, a gente fica totalmente sincronizado nesse documento. Você faz por aí, Danilo? Deixa eu pegar aqui. Inclusive, deixa eu compartilhar. Eu vou até fazer dentro do próprio Teams aqui da Latine. Pega essa URL que você tem, que você tinha me mandado da reunião, que eu vou basicamente entrar aqui pelo Teams da Latine para mostrar para vocês como que a gente pode fazer isso da melhor maneira possível. Perfeito. Aqui, vamos jogar aqui. Hands-on, pessoal. Mão na massa. Exatamente. Isso. Vou pegar aqui, copiar link. Ponto Nogueira. Tá aqui. Você já tá aí no Teams, né? Beleza. Pronto, agora sim. Vocês estão me ouvindo bem. Então, justamente, aqui a gente está dentro do ambiente da Latine, justamente a gente vai usar isso aqui. Então, você está usando o OneDrive aí, né, Thiago? Você já entrou? Usou justamente, vou entrar num arquivo dentro para a gente editar? Isso. Pode abrir ele pelo OneDrive ou pela equipe, pelo do Teams, né? A gente vai conseguir por todos os caminhos. Então, vamos lá. Então, vou criar. Você já criou um arquivo novo? Então, vamos criar. Então, estou aqui no meu OneDrive, vou criar a minha planilha do Excel aqui, por exemplo, já abre a edição da planilha do Excel no próprio navegador e eu posso sair editando aqui. Por exemplo, falar sobre privacidade e tal. Vou colocar aqui, por exemplo, alguma edição. Estou conseguindo editar? Estou editando aqui, ó, justamente colocando as informações. E estou editando. Quero compartilhar essa planilha com o Thiago. Ou seja, eu evito de ficar mandando anexo e-mail. Então, isso é muito importante quando a gente precisa fazer esse compartilhamento de informação, que é uma coisa que alguém preenche a planilha junto com a gente. Então, eu vou colocar aqui, ó, pessoas da Latine que vão editar, então consigo entender o nível de segurança. Isso, é só complementando, né, Danilo, que essa parte de gestão de segurança pode advir da sua companhia, né? Você pode, por exemplo, pode bloquear que você pode gerar o link para qualquer pessoa, assim por diante, para manter a segurança da informação, né? Exatamente. Aí eu aplico aqui e vou copiar o link aqui, ou poder colocar aqui Thiago, porque ele vai receber o e-mail, para garantir que ele vai receber o e-mail, mas eu quero copiar o link, porque eu já sei que eu vou copiar, pronto, já está copiado, eu não preciso nem clicar em cópia aqui. E vou mandar para o Thiago aqui o arquivo para ele editar. Então, vou colocar aqui, ó, mandei para ele no chat aqui, ele vai conseguir entrar no meu Excel, para a gente fazer as alterações ao mesmo tempo. Até brinco nas palestras, nos webinars, que meu recorde é 45 pessoas editando o mesmo documento ao mesmo tempo. Então, é legal e é justamente você tem a possibilidade, pessoal trabalhando em casa. Hoje, antigamente, o que a gente fazia? Levantava, todo mundo, pessoal, vamos sentar naquela cadeira para editar o documento, vamos fazer junto? E aí a pessoa sentava e editava o documento junto, em volta, sentava na cadeira em volta e editava num computador só. Agora não, cada um está em casa, um está em casa, outro está no escritório, outro está num café, cada um está dentro do ambiente. Então, eu posso verificar aqui, por exemplo, ó, que justamente, ó, o Thiago entrou, poderia entrar a Jéssica, por exemplo, já tá outras pessoas dentro do arquivo para editar junto comigo, e eu vejo exatamente a célula que o Thiago está editando, e o histórico, inclusive, do que ele está editando. Tá vendo aqui, ó? Então, todo o histórico dos arquivos que ele está modificando, ó, verificar as alterações, eu sei que ele mexeu na F12, por exemplo, então ele modificou essa atividade, posso vir aqui, ó, e editar alguma outra informação, colocar Danilo aqui, Nogueira aqui embaixo, pintar isso aqui tudo de amarelo, colocar tudo em amarelo, pronto. E vai editando ao mesmo tempo. Ou seja, eu trago esse conceito que a gente chama de coautoria, que é justamente a possibilidade de várias pessoas mexerem no documento ao mesmo tempo. Nossa, que legal. Thiago, só funciona no Excel isso? Não. Não. Funciona em vários apps da Microsoft. Exatamente. Word, Excel, PowerPoint. Então, vários aplicativos a gente consegue fazer isso e digitar ao mesmo tempo. Então, eu já sei, inclusive, por exemplo, ó, que a Jéssica acabou de entrar e no meu arquivo, ó. Então ela está mexendo aqui nessa planilha, nessa célula lá, na verdade, e eu posso vir aqui, vou voltar aqui, não colocar,
coloquei pintar isso aqui de preto, ó, pronto, coloquei preto. Ou seja, eu consigo editar o arquivo e fazer com que esse arquivo funcione dentro do meu ambiente. Certo? Opa, Dani, e a gente já tem algumas perguntas aqui, eu acho que já dá para ir respondendo. A Aline perguntou, tem como rastrear quem fez cada modificação? Foi o histórico de versão, né, que você mostrou. Exato. Aqui do lado tem as mudanças, né? Tá vendo? Os changes, ó, mudanças. Eu consigo saber exatamente o que o Thiago fez. Ó, ele mexeu em um monte de célula. Eu entrei aqui. Mas vamos supor que o Thiago fez alguma nhaca. Alterou um documento, fez alguma coisa. Thiago, pelo amor de Deus, você mudou um documento que uma célula que não era para alterar. Qual que era o registro que estava lá naquela tabela de preço? Qual que era o valor daquele produto naquele lugar que você mudou o valor? Dani, não lembro. A gente tem uma coisa que poucas pessoas sabem, infelizmente, que é o histórico de versão, tanto no SharePoint quanto no OneDrive. Então, se eu clicar aqui no nome do documento, ó, tem aqui, ó, Version History. Então, conforme você vai alterando o documento, ele gera uma versão. Então, se eu, por exemplo, ó, acabei de gerar o documento, lembra lá atrás que o documento estava branquinho, bonitinho, sem nada? Ó, aqui, ó, tá justamente eu posso aqui. Inclusive, eu posso restaurar o documento. Ele gerou só 2 versões, porque justamente eu tô, ó, uma versão que está agora, que ele está salvando, né? E a versão de 4 minutos atrás. Então, se de repente o Thiago entrou no documento, mexeu e fez alguma coisa que eu não queria, eu posso voltar a versão. Inclusive, eu posso comparar. No Word tem inclusive o processo de comparar. Ele habilita um botão aqui a mais de comparação, que eu consigo comparar um documento original com uma versão antiga que eu possa ter dentro do meu ambiente, para saber justamente onde foram as modificações. Danilo, funciona isso só na web? Ou seja, só no Exchange, no Excel online? Não, funciona também nos aplicativos desktop. Ou seja, se eu abrir aqui o meu Excel desktop e abrir a planilha, ou vier aqui, de repente, voltar para o documento e vir aqui editar, ó, abrir no Excel desktop, ele vai continuar editando junto com o Thiago também. Ou seja, acabar aí com aquilo. Thiago, fecha aí que eu vou mexer. Acaba com isso. Não preciso mais fazer isso de fechar. Thiago, fecha aí que eu vou mexer. Que eu vejo muitos nas empresas. As pessoas usando os aplicativos e usando as planilhas, o Word, e não conseguem mexer ao mesmo tempo porque tem outra pessoa com o documento aberto. Isso é muito comum em file server. Então, você que tem file server, você que usa, tem lá um monte de... Convença o seu gerente, o seu coordenador, a sua TI, o seu CTO, quem gerencia a TI, a mexer, pegar esses arquivos que estão no seu file server e mudar e transferir para o SharePoint, porque os recursos são fantásticos. Como eu já disse, edição colaborativa com a autoria de mexer ao mesmo tempo, o versionamento automático, que ele vai gerando os documentos ao mesmo tempo, rastreabilidade, acaba com aquilo de Thiago, você mexeu na planilha? Não mexi. Não tô... Cara, tem certeza? Aí você fica aquela pergunta, aquela entrevista para saber se o Thiago mexeu. Não! Se ele mexeu, eu consigo saber exatamente o que ele mexeu, aonde ele mexeu e o que ele mexeu, que a gente chama justamente de rastreabilidade. Então, isso é muito útil nos dias de hoje para a gente ter justamente o controle dessas informações. Isso, ainda mais com home office, né, Danilo? Então, isso é mais do que necessário hoje em dia para a gente conseguir ter um trabalho colaborativo. Eu tenho mais algumas perguntas, posso ir encaixando aqui? Manda bala. Essa é do Planner, tá? Mas como Tem problema. estava acompanhando aqui, como fazer tarefas com alerta semanal, menção anual? É possível? É possível. Você consegue fazer com Power Automate. Danilo, onde que está o Power Automate? Aqui, ó. Justamente a gente consegue ver aqui, ó. Power Automate. E justamente é a maneira de a gente ter um fluxo automatizado que eu consigo, por exemplo, a gente chama de gatilhos, né? Então, se uma atividade do Planner for criada, faça tal coisa. Rapidamente, eu vou entrar aqui no Planner, até para você, no Power Automate, até para vocês verem o que a gente pode fazer. Então, de repente, ó, eu consigo ver aqui, ó, Get Started, Estados Unidos mesmo, deixa aqui mesmo no Power Automate dos Estados Unidos, aceitar os cookies, ele vai provisionar meu ambiente, e eu posso começar do zero, um fluxo? Não faça isso. Pega um template, vem aqui, por exemplo, numa criação de um fluxo novo, e fala assim, ó, procurar por templates. Eu quero um template já do Planner. Clico aqui, ó, dou um buscar, pronto. Ele já vai me mostrar os conectores, os fluxos, os processos, algum fluxo automatizado que já tem a utilização do Planner. Então, por exemplo, aqui, ó, criar uma tarefa no Planner quando uma mensagem for adicionada a um canal do Teams. Legal isso, né?
Tem uma equipe, coloquei uma mensagem lá, coloco um canal específico, falo assim, ó, cada mensagem aqui nessa equipe vai gerar uma atividade lá no Planner. Pronto, tem um fluxo automatizado que já faz isso para mim. Então, eu consigo justamente ter isso dentro da minha integração. Criar, por exemplo, uma tarefa do Planner quando um e-mail chegar. Então, de repente, eu criei um e-mail de equipe específico, e sempre esse e-mail, por exemplo, são chamados de suporte. Eu posso justamente, essa equipe, esse e-mail, criar uma atividade no Planner automaticamente. Então, eu consigo automatizar uma atividade, gerar um alerta semanal, por exemplo, eu posso ter uma recorrência, falar assim, eu quero que esse fluxo aqui seja executado de 2 em 2 dias, toda segunda-feira. Eu tenho essa possibilidade aqui dentro do Power Automate. Respondido, Thiago? Mais do que respondido, perfeito. Você me fez lembrar de uma automação que a gente usa bastante na implementação com o cliente, principalmente quando fala de SharePoint, por departamento. Vou dar um exemplo que é bastante comum. Tem lá a área fiscal da empresa, financeiro. Então as pessoas vão gerando informes, relatórios, assim por diante, e alguém precisa conferir. O cliente pode ir lá no SharePoint, se você puder ir lá por gentileza, Daniel. Em qualquer SharePoint ou no próprio OneDrive. Você já tem um gatilho agora lá para poder criar automação direto da biblioteca. Um que a gente usa bastante com os clientes, isso. Pode criar um, por favor. Ele já vai te dar alguns exemplos. O primeiro ali, olha lá. Começar uma aprovação com o meu gerente com um arquivo selecionado, por exemplo, ou para a biblioteca, o segundo. A gente usa bastante em departamento. Por exemplo, todo departamento tem aquela área de fechamento, né? Pastinha de fechamento que está os documentos prontos. Então, uma vez que você joga esse documento para lá, você coloca um gatilho do Power Automate, que é um clique. Vocês estão vendo aí o Danilo apresentando. Você configura esse Automate, que não é algo de outro mundo, é bem simples. Ele manda um e-mail para o gerente da área, por exemplo, para ele avaliar aquele documento. E aí a gente pode colocar várias outras funcionalidades junto, né? Como, por exemplo, ele aprovar isso através de um cartão dentro do Teams, ou dar o link para ele acessar esse arquivo, para ele visualizar dentro do SharePoint, e assim por diante, né? Aí é o que a gente brinca com os clientes, dá para fazer a vaca voar com o Power Automate. É só ter imaginação. E uma coisa importante, você ter começo, meio e fim para os seus fluxos, né? Não deixar ele perdido. Então, cria o seu processo. Eu preciso automatizar o processo de documentos de fechamento que precisa de aprovação. E vai montando isso, tem muitos prontos já dentro do Automate. Exatamente. Eu consigo justamente criar aqui o fluxo. Então, eu tenho a partir de um template, eu consigo, estou engessado, eu tenho que usar o template, não consigo modificar nada? Claro que não. Tem justamente aqui, se eu quiser criar uma ação aqui de repente, mandar uma mensagem no meio do fluxo para o Teams, tem um conector do Teams aqui, que chama justamente de conectores, e sei lá, mandar mensagem, postar uma mensagem para um canal. Pronto, ele já vai criar esse conector aqui para mim, se conectando ao Teams, e criar justamente esse conector. E aí eu posso customizar a mensagem. Se for pegar o gerente, veio para cá, eu posso, se tiver alguma ação baseado nisso, e automaticamente ele está executando uma ação em paralelo, né? Ao mesmo tempo que ele vem para cá também uma notificação. Então eu tenho as atividades que eu posso configurar e modificar do jeito que eu quiser. Beleza? Isso. E Danilo, a gente tem algumas perguntas pertinentes à parte do Office, eu já vou fazer ela agora, claro, que depois a gente vai para Teams para as outras. Aqui coloco essa planilha do OneDrive para acessar planilhas de outras pessoas, é só enviando via Teams? A pergunta da Aline. Coloca essa planilha no OneDrive para dar acesso à planilha para outras pessoas, é somente enviando via Teams? Não, Aline, você pode simplesmente gerar o link, no caso a Aline mandou no Teams porque estava fácil para ele gerar o link para mim, mas eu também recebi o e-mail daquele compartilhamento. Aqui, justamente aqui, posso ver aqui no documento, tem esse botão aqui de compartilhar. Se eu digitar, por exemplo, eu coloco o nível de permissão que eu quero, pessoas da Latine, inclusive esse aqui é legal, eu posso não permitir a edição da Jéssica, por exemplo, e eu quero que ela bloqueie o download dela. Ou seja, ela só vai conseguir abrir essa planilha no navegador e ela não vai conseguir fazer o download. Isso é fantástico, porque eu evito realmente que tenha N milhões de planilhas iguais à minha, que o cara vai lá, baixa, coloca no desktop, edita e fala assim, eu fiz uma alteração na sua planilha, posso te mandar para você consolidar num único só? Não preciso fazer isso. Eu aplico aqui, e mando para a Jéssica, por exemplo, Vou colocar o e-mail aqui da empresa, Jéssica, pronto, mandei para a Jéssica. Quando eu clicar aqui no Send, ele já está falando aqui justamente, que ele vai usar o Outlook, ou compartilhar nisso. Eu posso mandar, inclusive, se eu clicar nesse botão aqui, ele vai me abrir exatamente o Outlook, criar o link, e já vai me abrir o Outlook para eu mandar via Outlook. Ou seja, eu posso mandar o link do documento para a Jéssica e falar assim,
Oi, Jéssica, eu quero que você edite esse documento para mim, faça esse negócio aqui. Não edite, na verdade, eu posso escrever dentro do e-mail, ele já coloca aqui o link no e-mail para mandar. Então, vou mandar para a Jéssica aqui, ó, pronto, ó. Não tem subject, não verifique o documento, sei lá, verifique. E mando para a Jéssica. Pronto, mandei por Outlook, né? Poderia ser por sinal de fumaça? Poderia, se sua fumaça tiver um link certinho na sua fumaça, pode. O ideal é o quê? É um link. Então, o link pode ser enviado de qualquer maneira. Eu posso copiar e colar em qualquer lugar. E é interessante o conceito de sempre enviar link e compartilhar via link, é por questão de segurança também, né? Exato. No e-mail, você tem limitação de tamanho de anexo, o antivírus que vai do outro lado da pessoa que vai receber essa informação pode achar que seu arquivo é malicioso e simplesmente bloquear. Exato. Certo, Aline? Respondido, e aí, né? Dentro disso que a Aline falou, perguntou, inclusive, esses dias eu usei o botão direito no Outlook com o cliente uma vez, eu falei, meu Deus do céu, dá para fazer isso? Eu não sabia que dá o botão direito para mandar um e-mail, mandar uma invite. Dá. Você clica com o botão direito no Outlook aqui, ó, nova mensagem, por exemplo. Eu não preciso entrar no Outlook, lá no menu, criar uma... Não preciso. Botão direito, nova mensagem, nova reunião, do que você quiser. Então, eu posso, por exemplo, aqui anexar um documento. Vamos supor que esse documento aqui está no meu computador. Sei lá, pegar esse aqui, um meeting aqui, uma reunião, por exemplo, que eu estou colocando. Deixa eu pegar um documento, sei lá, engagement, pre-engagement aqui, ó. E ele já me mostra aqui, ó. Você está pegando esse documento. Você quer compartilhar o link do documento ou você quer anexar realmente como uma cópia? Ele está selecionado como link, que não é à toa, porque justamente as pessoas geralmente mandam a cópia do documento. E aí o que acontece? Ah, Danilo, eu sempre fiz isso. Sempre mandei um anexo no e-mail. Para começar, você vai ter a versão do seu computador, a versão que vai estar no seu itens enviados, a versão que você vai estar na caixa de entrada da pessoa, a versão que a pessoa baixou no desktop, nos meus documentos dela. Ou seja, só de você mandar o e-mail, você gerou 4 versões de documentos dentro do seu documento que era para ser único. Então, o ideal mesmo é que você compartilhe o link. Então, ele fica aqui parecendo que é um arquivo anexo, mas na verdade ele está, quando a pessoa receber, quando a Jéssica aqui, eu mandar um e-mail para a Jéssica, por exemplo, aqui, e ela receber aqui, de repente, um documento, eu coloco esse documento e ela vai receber o link. Ou seja, quando ela clicar no documento, em vez de ela baixar o documento para o computador dela, ela vai acessar diretamente o arquivo que está no meu OneDrive. E eu consigo, inclusive, mudar as permissões, ó. Mudar as permissões. Eu quero que, por exemplo, a Jéssica, sim, ó, ela edite também, ó. Pessoas, inclusive, ou quem receber esse documento, consiga editar também. Pronto, ó. Então, as pessoas que receberem esse documento, eu vou conseguir editar também essa apresentação. Inclusive, fica o desenho de nuvem aqui, é bem legal, porque eu consigo ver isso também. Né, Thiago? Show de bola, maravilha, exatamente. E aí eu posso, por exemplo, até no corpo do e-mail, além do documento, colocar a planilha que a gente estava falando, ó, eu consigo colocar Ctrl+V. Ctrl+V, na verdade, né? Eu tenho um histórico, não sei se vocês sabem disso. Além do Ctrl+V, eu consigo usar o Windows V para ter um histórico de todos os meus Ctrl+Vs dentro do meu ambiente. Então eu consigo colocar aqui, ó. É dicas de Windows, viu, pessoal? De produtividade. Eu consigo colocar outra, aquela planilha que a gente tinha colocado e mandar para a Jéssica no documento também. Isso. Eu tenho algumas perguntas aqui também voltadas para o Excel e o Office 365. O Nathan Filho está perguntando, como faço para uma planilha buscar informações em outra planilha que está no SharePoint ou no OneDrive? Ou seja, ele está usando o vínculo, né? Que a gente usava antigamente via caminho local da máquina, C2 pontos até o caminho do Excel, e no SharePoint você pode usar o próprio caminho do SharePoint para fazer esse vínculo. É o Nathan. Eu acho que o Nathan veio do Google, né? Porque o Google tem isso nativo, de você fazer link entre planilhas, que é justamente o conceito. Eu esqueci a função exata que faz isso, acho que é Share, alguma coisa assim, eu não esqueci o nome. Mas isso a Microsoft está em roadmap. Se eu não me engano, estava para ser lançado em abril, que é justamente você pegar o conteúdo de uma planilha e colocar em outra planilha através de uma função dentro aqui do próprio Excel. Então você vai conseguir fazer isso sim. A Microsoft entende que isso é uma falha mesmo, que não tem dentro dos produtos. Ela usava geralmente link na versão desktop e hoje na versão web ela ainda está implementando. Mas nada te impede de trazer informação e fazer isso via banco de dados. Aí você vem aqui no Data. Aí você consegue importar informações. Aqui eu não vou conseguir, porque eu não tenho tabela, mas eu consigo fazer queries baseadas via conexão
em outra planilha, em outra fonte de dados, numa tabela que, por exemplo, está em outro local. Isso, tá? isso que você falou se aplica ao web, né? No local você continua Faz com a nativamente. funcionalidade normal. Exatamente. Isso já puxa outra pergunta aqui do Bruno. É possível aplicar macro, VBA no 365 ou preciso abrir no desktop? Na verdade, a Microsoft está implementando, ela está mudando o nome macro, não mudando, mas mudando a funcionalidade e chamando de scripts. Então, se você procurar na web... Mais legal o script. Bem mais legal. Então, por exemplo, se você fizer Excel, scripts, você consegue, inclusive, aqui, ó, scripts do Office, ó, Excel. Ó. Então, já tem ó, scripts do Office 3 do Office no Excel. Você consegue copiar os scripts e compartilhar esses scripts com outras pessoas, por exemplo. Então, o conceito de macro, a Microsoft, não digo que está descontinuando, porque senão entra em pânico. Você vai falar, não vai existir mais macro no Excel. Não é isso. Mas ela está adaptando, fazendo modificações para que na função web, na versão web do Excel, também funcione macros, automatizações. Para a gente ter as mesmas funcionalidades do local na nuvem. Exatamente. Se equiparar as duas versões. Tá né? vendo aqui, ó, esse editor de códigos ó, do script. O que te lembra isso aqui? Exato, exato. Puramente macros. Exatamente. E aí, ó, é legal que o pessoal fez as perguntas já tudo encaixando os assuntos. Muito bom. Porque o pessoal aqui, ó, o gerência TI não se identificou, tá genérico, né? Consigo compartilhar uma planilha com um parceiro fora da empresa, fora do meu domínio, sem comprometer outros documentos do SharePoint? Só terem acesso à planilha, compartilhei? Tranquilamente. Com toda certeza. Com toda certeza. Porque eu consigo fazer o share aqui de um documento, uma planilha, por exemplo, e falar assim, ó, qualquer pessoa com o link. E aí isso pode ser uma brecha de segurança, eu não querer, por exemplo, que ninguém compartilhe, mas, Danilo, é o core do meu negócio. Faz parte do meu dia a dia compartilhar planilhas com clientes, com fornecedores, com quem não está na minha organização. Eu preciso disso funcionando. Sem problema. Ó, anyone com link, ou qualquer pessoa com link, eu posso permitir edição. Inclusive, eu posso inspirar. Isso que é legal, fantástico. Falar assim, é o seguinte, ó, você tem até dia 10 de maio, meu aniversário, 10 de maio, me dêem presentes, obrigado. Posso inspirar esse documento. Então, a partir do momento que ele acessou o documento até dia 10 de maio, ele tem acesso ao documento. Dia 11 não tem mais. Então, eu aplico isso. Eu posso até setar uma senha. Ó. De repente, eu quero que ele consiga editar esse documento. Posso aqui abrir e mando para um e-mail externo. Sei lá, vou mandar para o e-mail pessoal aqui, por exemplo, danilo@nogueira.im, que é meu e-mail pessoal. Pronto, ó. Pronto, estou mandando por e-mail que não é da corporação. E se eu clicar aqui no Send, eu vou receber um link dessa planilha específica falando para compartilhar. Isso, e complementando, aí a gente entra naquela outra questão, pessoal, o gerência TI que está nos escutando. A gestão de segurança, você pode ter bibliotecas específicas dentro do SharePoint que podem ou não compartilhar informação com o terceiro. Exatamente. Por isso que é importante o processo de montagem das bibliotecas ser bem feito, né, feito de forma adequada para cada departamento, para poder ou não compartilhar informação dessas áreas. Exatamente. Tem mais uma aqui. Sim, vai ficar gravado. Eu tenho um grupo do setor onde compartilho os projetos no Planner. Consigo inserir um funcionário de outra área a um determinado projeto sem adicionar ele ao grupo do setor? Consegue, mas aí... Exatamente. Aí o Planner entende que é uma outra equipe, essas pessoas que você está colocando. Então, eu consigo criar um Planner, sim, com pessoas externas. Ele entende como se fosse um projeto, que você tem pessoas diferentes. Fica exclusivo para aquele projeto, aquela pessoa, né? Departamento, exatamente. Perfeito. O Natan dando feedback aqui. Muito obrigado pela resposta. Obrigado. Isso. Vamos lá, Tiagão? Vamos continuar aqui. Formulários. De repente, eu quero... Entrando na onda do compartilhamento externo que a gente está falando, tem justamente o Office Forms, que é muito parecido com Google Forms, Microsoft Forms, qualquer Forms que você tenha no mercado, em que eu consigo criar um formulário para mandar externamente. Então, eu consigo rapidamente aqui eu criar um formulário novo. De repente, estou fazendo esse treinamento e quero gerar uma pesquisa de satisfação do nosso treinamento aqui do nosso webinar. Então, eu coloquei, ó, pesquisa de satisfação do webinar. E coloco uma pergunta aqui, ó, tipo, nome para a pessoa. Qual que é o seu nome? Qual é o seu nome? Opa, qual que é o seu nome? Posso falar assim, por exemplo, data. Qual a data que você fez o webinar? Pode, de repente, eu tenho 3, 4, 5 datas. Por exemplo, eu posso, campo de escolha, qual foi o assunto preferido do webinar? Por exemplo. E eu posso colocar aqui, na hora que a gente falou de Teams, na hora que a gente falou de Excel,
na hora que a gente falou sobre forms, na hora que a gente falou sobre planner, então eu posso ter as opções aqui e criar essas opções. Posso customizar com tema, posso colocar lá, por exemplo, sala de reunião no fundo. Posso vir aqui, por exemplo, ter alguma outra ideia de colocar, por exemplo, amarelo de fundo para dar a resposta certinho. Quero ver como ficou o meu formulário. Preview. A data aqui, por exemplo, eu escolho. Então, em 1 minuto, 2 minutos, eu crio um formulário em que eu tenho a visão do computador e a visão do mobile. Como é que vai aparecer no celular se a pessoa criar. Danilo, eu tô no evento, cara, tô lá no evento ao vivo, presencial, o cara não vai conseguir, de repente, eu querer compartilhar o documento, ele não vai conseguir entrar. Posso gerar o quê? Um QR Code. Então, na hora da apresentação, eu posso quero pegar feedback das pessoas, pego esse que faz o download desse QR Code e coloco na minha apresentação grande. Fala, pessoal, apontem a câmera dos celulares, está na moda agora, né? Apontem as câmeras dos celulares aqui no QR Code e respondam, por favor, a satisfação nossa, que no final eu vou sortear um brinde, alguma coisa do tipo. Ou eu posso gerar um link, eu posso, inclusive, ter um link curto, olha lá, que eu gero aqui, por exemplo, copio e mando aqui, ó, vem aqui no chat e mando para as pessoas, ó, pronto, mandei o form de uma pesquisa de satisfação dentro da reunião, e justamente para as pessoas responderem. Mas tem a possibilidade também, estou criando um form aqui rapidíssimo e posso compartilhar com as pessoas. Poxa, Danilo, mas eu quero não mandar o link, e pouquíssimas pessoas sabem disso, Thiago, né, Thiago? Criar um aplicativo de formas, eu quero... Quando eu falo isso das pessoas, ninguém sabe, ninguém conhece, que é justamente isso aqui, ó. Os 3 pontinhos que eu estou criando aqui, ó, tem o primeiro deles, que ninguém cria. Todo mundo vem aqui para o Device Settings, para ver as configurações de áudio, de vídeo, vai lá iniciar uma gravação da reunião, vai fazer um monte de coisa. Mas eu posso, por exemplo, aqui justamente adicionar um aplicativo. Que aplicativo, por exemplo, pode ser o Forms, que a gente acabou de mexer nele. Então, eu posso adicionar um aplicativo de Forms dentro da minha reunião. Então, imagina eu estou adicionando aqui um aplicativo, o Forms, dentro da reunião. Então, ele vai ficar, inclusive, aqui em cima, com as palmas, ó, que eu posso fazer justamente, dar um aplauso aqui para a minha reunião, posso ver como as pessoas estão participando, e eu posso criar justamente as pesquisas. Então, eu posso vir aqui ó, no aplicativo de Forms, ó, que ele vai abrir aqui do meu lado, e criar um novo formulário. Então, eu posso vir aqui, ó, por exemplo, um quiz. Quero saber se a Jéssica está prestando atenção aqui no evento. Vamos ver. Jéssica, qual é o aplicativo que você organiza as atividades da equipe? Então, posso falar aqui que é o SharePoint, é o Teams, é o Flow, ele vai me dando, ó, é o To-Do, é o Planner. Coloco aqui, inclusive. E eu falo que, obviamente, a resposta certa é o Planner. Eu marco aqui com uma resposta certa. E eu salvo como rascunho, como draft aqui. Eu posso escolher as opções, né? Posso gravar o nome das pessoas que estão respondendo, posso compartilhar os resultados, ou quero ocultar quem respondeu errado, eu posso fazer isso aqui. E eu posso salvar como draft e vai justamente colocar a pergunta aqui. Eu dou um launch aqui, ó, e enviar, ó, as respostas. Automaticamente, para todo mundo que está na reunião, a Jéssica respondeu, por exemplo, o Thiago vai aparecer essa janelinha aqui, ó. Então, qual é o aplicativo que organiza as atividades da equipe? Opa, é o Planner. Vem aqui e respondo. Pronto. Ó. Em tempo real, eu tenho as respostas. Ó, 2 respostas, a minha resposta foi essa, e eu consigo saber rapidamente numa reunião de 10, 15, 20, 30, 100 pessoas que estiveram numa reunião, fazer uma pesquisa. Esse aqui eu estou fazendo uma quiz, né? Estou vendo se o pessoal está prestando atenção na minha reunião, mas eu poderia fazer uma pergunta. De onde vocês estão falando? Qual a cidade que vocês estão falando? Listar a cidade, São Paulo, Rio de Janeiro, blá, blá, e colocar as cidades. Ou fazer uma pesquisa. O que vocês estão achando do treinamento? A gente colocar várias coisas, tá? Então, eu posso justamente ter essas funcionalidades. Isso é importante, né, Danilo, que tudo isso está dentro do Teams. Você viu que durante uma reunião você consegue lá adicionar apps e simplesmente dar funcionalidade da vida para uma reunião. Exatamente. Por exemplo, no Teams você pode colocar mais de 200, 300 pessoas dentro de uma reunião e fazer toda a moderação do que está acontecendo, colocar forms, um outro que a gente vai mostrar, né, desenhando na tela e assim por diante. Exato. E aí, justamente, eu não vou conseguir compartilhar aqui, porque justamente eu não vai conseguir compartilhar a tela. Mas eu consigo mostrar, a partir do compartilhamento, aqui, no parte de compartilhamento, porque eu vou ter que compartilhar. Mas aqui no compartilhamento que a gente tem, é a possibilidade do whiteboard. Então, eu vou compartilhar aqui, mas não vai mostrar para vocês. Mas quando eu
vocês podem fazer aí, inclusive com vocês aí no Teams, criar uma reunião automática. Quando vocês compartilham e clicam lá para compartilhar conteúdo, geralmente as pessoas vão direto no primeiro conteúdo, né? No primeiro item. E aí, o ideal é que lá embaixo, se você rodar um pouco, você tem o Microsoft Whiteboard, que eu posso clicar aqui ó, no Microsoft Whiteboard e compartilhar e ver essa experiência. Então, por exemplo, ó, eu vou entrar aqui, é justamente a experiência que a gente pode ter, que é justamente de entrar. Eu vou compartilhar com vocês e vou mostrar para vocês justamente funcionando. Como é que a gente entra. Então, estou admitindo aqui. E a gente liga a câmera. Pronto. Estou ligando a câmera e vou inverter aqui. Áudio off, pronto. E aí eu vou inverter a câmera aqui. É justamente a experiência de a gente editar. Então, vou descompartilhar aqui até para vocês visualizarem como é que é. Então, eu estou descompartilhando aqui. Ó. No momento que eu vou compartilhar, em vez de eu compartilhar essa janela aqui, ó, que geralmente o pessoal compartilha o desktop, eu clico aqui ó, em Microsoft Whiteboard. Então, eu compartilho um quadro branco, que é justamente a ideia do quê? Lembra aqueles quadros que a gente tinha, quadro branco que a gente tinha nas salas, e a gente fazia justamente a interação das pessoas e mostrar para as pessoas como que a gente edita, um quadro branco, geralmente tinha aqueles tripés, né, Thiago, que a gente editava, escrevia, é a mesma ideia. Então eu consigo num quadro aqui fazer anotações, por exemplo, fazer, opa, aqui ó, Thiago, a gente vai fazer tal coisa, vou colocar setas automáticas aqui ó, também, ó, eu vou desenhando, ou seja, várias pessoas ao mesmo tempo mexendo e fazendo contribuições. E se a gente fizesse esse processo aqui, ó, ao invés de a gente ir para cá, a gente fizesse aqui, ou seja, desenhar junto com o pessoal, todo mundo ao mesmo tempo. Beleza? Deixa eu entrar aqui, voltar aqui. E essa é uma funcionalidade que eu digo até que é necessária quando você está numa reunião, né? Quando a gente está num planejamento, montando uma arquitetura que precisa trazer a ideia de várias pessoas para um único lugar, é fantástico usar o whiteboard para isso, né? Exatamente, porque eu tenho justamente a possibilidade de contribuir, né? Fazer justamente o acesso ao mesmo tempo e mexer com várias informações ao mesmo tempo também, certo? Só vou passar um aviso, Danilo. A questão do tempo, a gente vai até às 11h10, 11h20, enquanto a gente está com bastante pergunta aqui sem problema. do pessoal, então vamos respondendo. Então, antes da gente entrar no próximo, deixa eu já fazer uma pergunta. No Forms, é um acesso externo compartilhado, tem como fazer o upload de arquivo? É uma pergunta que bastante cliente faz e, infelizmente, no momento, né, não dá para fazer o upload, pessoal. Não dá. Ainda não é possível. Hoje a Microsoft tem algumas outras soluções, né, que a gente usa para formulário para externo. Dentro do CRM agora liberou, me fugiu o nome, eu estava na ponta da língua, você pode criar o Portals. O Portals. Isso. O Portals agora é a solução para isso. Power Apps Portals. Power Apps Portal, exato. Que você pode criar portais de terceiros para compartilhar informação, para ele responder essas informações dentro do portal, Power Apps Portal, que vai dar essa funcionalidade, tá, Daniel? Exato. Foi que fez a pergunta e foi a mesma pergunta do Felipe. E a mesma pergunta da Silvia também. A pessoa que responde pode fazer um upload de arquivo. O ideal seria usar o Portal, tá, pessoal? Exato. Uma coisa que me perguntam bastante também é a parte de participação de reunião, né? Então, geralmente, a gente está participando de uma reunião. Danilo, como é que eu sei o horário que o Thiago entrou, quem entrou na reunião, quem não entrou? Geralmente, lista de presença, funcionalidade de lista de presença, né? Quem tem acesso a isso, é uma coisa que me perguntam bastante, é essa pessoinha aqui, ó, que estou mostrando aqui para vocês, a Jéssica. Por que essa pessoinha tem acesso? Porque ela é a organizer, é a organizadora do evento. A Microsoft está liberando, acho que agora em março, até o final de março, a possibilidade de ter vários organizadores, ou seja, eu também ser organizador e ter acesso à lista de presença de um evento. Ou seja, aqui na reunião, então, quando a gente abre aqui, por exemplo, vou criar aqui uma reunião rápida, então um calendário aqui, por exemplo, para eu ser justamente organizador. Vem aqui, crio uma rápida reunião de tais pessoas. Vou jogar aqui o Thiago, por exemplo, vou colocar aqui a Jéssica, eu vou colocar várias pessoas justamente para eu ser um organizador de uma reunião. Só para ter aqui. Criei a reunião. Essa reunião aqui, eu posso justamente ter a visibilidade de baixar o relatório.
de acesso. Aqui, como eu não sou organizador, aqui no link para a Jéssica aparece aqui uns 3 pontinhos e fala para justamente baixar lista de presença. Mas aqui eu consigo fazer isso dentro do próprio Teams. Então, de repente, você não está mais na reunião e quer saber quem que entrou, quem que não entrou, eu consigo justamente ver aqui, ó. Então, eu consigo ver aqui, ó, Meet Options, tem as opções da reunião, que não é isso que eu quero, mas eu consigo ver justamente os detalhes da reunião. Então, quem está convidado, quem não está, quem que respondeu para a reunião, se eu quero registrar a reunião, posso até colocar os aplicativos. Então, antes aqui de acontecer a reunião, eu posso fazer o que eu quero que o Forms apareça nessa reunião para justamente isso. Como é uma reunião que não aconteceu ainda, eu não tenho relatório aqui, né? Mas aqui em cima ele fica justamente o relatório de participações, tem um Meeting Participants, que ele mostra justamente os participantes da reunião. Eu consigo saber que hora que começou a reunião, quem entrou, quem não entrou, que horário que entrou. Eu tenho todo um registro e um controle das reuniões para justamente verificar os detalhes e verificar quem entrou e quem não entrou e tem os acessos aos participantes. E Danilo, a gente falou do Teams integrado com o Forms, e as pessoas foram lá, responderam, todo mundo feliz, maravilhoso, mas e o resultado? Onde que eu vejo essa informação do formulário? E é possível a gente compartilhar essa informação do resultado com outras pessoas da equipe? Eu consigo até fazer. É a pergunta da Silvia. Boa, Silvia. Obrigado pela pergunta. Eu consigo ver automaticamente as respostas por aqui. Então, conforme forem respondendo, as pessoas forem respondendo, eu tenho um controle por aqui. Mas às vezes é ruim, às vezes eu quero isso automatizado. Eu posso baixar essas respostas pelo Excel, então ele gera um relatório no Excel disso, mas o legal e o grande pulo disso é você criar justamente um Power Automate para isso. Então eu posso vir aqui no Office, por exemplo, ó, a gente estava falando do Power Automate, vem aqui nos três pontinhos, Power Automate, aí eu digito aqui, ó, no criar um formulário, e eu posso vir aqui no Forms, ó, por exemplo, Forms, procurar por Forms, aí cada resposta coletada, ó, notificar, ó, por exemplo, as respostas notificadas por um quiz, criar uma tarefa no Planner, não. Ó, mandar as respostas, não quero isso, processar uma resposta por e-mail e mandar no SharePoint, aqui, ó, pronto, ó. Então, eu posso, a partir do momento que uma resposta for enviada no Forms, eu crio um item numa lista do SharePoint, ou eu armazeno no Excel, acho que no Excel é o que o pessoal mais utiliza, infelizmente. Só complementando, pessoal, vocês estão vendo o poder do Power Automate? A gente ligou ele com Teams, ligou com SharePoint, agora o Danilo está ligando ele lá no Forms. Então, quase tudo que a gente fala dentro da Microsoft dá para criar uma automação a partir dele. É que eu até brinco, se a Microsoft não chamasse Microsoft, ela se chamaria Integration, porque ela faz integração entre produtos como ninguém. Então, ó, por exemplo, aqui eu estou pegando um formulário, uma resposta de um formulário. Lembra a pesquisa de satisfação que eu acabei de criar? Estou pegando aqui, ó, pesquisa de satisfação do webinar. Então, quem responder lá uma pesquisa do webinar, cai justamente nesse fluxo, automaticamente. Pego a resposta, gravo num Excel dentro do meu OneDrive, pego a resposta, gravo. Então, tudo aqui, tudo o fluxo já está pronto. Eu posso customizar esse fluxo dependendo do ambiente que eu quiser, dependente das funcionalidades que eu quiser. Então, já integrei como o Thiago justamente disse. Isso. E uma vez a base dentro do Power Automate, eu posso fazer qualquer coisa com ela. Por exemplo, tem clientes que pegam lá as respostas de relatório, a gente monta no SharePoint como se fosse um curso online. A pessoa tem um vídeo do stream dentro da página, tem um material dentro do SharePoint, no final responde as perguntas no Forms e manda para o RH. E aí depois tem uma automação para poder colocar tudo isso na conta do usuário, lá do colaborador, para saber se ele foi bem ou não dentro daquele curso. Então, o céu é o limite, exato, né, Danilo? Então, por exemplo, poderia ser que a cada resposta que eu tenho no Forms, eu quero postar uma mensagem, por exemplo, mandar uma mensagem numa equipe do Teams, por exemplo, ó, postar uma mensagem num canal do Teams, por exemplo, ó. Ele, do jeito de bot, mesmo no meu bot, acho que não vou ter nenhum canal, vou ter sim um canal aqui, ó, um post no canal, pronto. Isso ele vai mostrar justamente, acho que eu não tenho nenhum canal, deixa eu ver, não tenho nenhum item aqui, não criei nenhuma equipe para mim, mas se eu tivesse uma equipe criada aqui, ele mostraria minhas equipes que eu participo e eu consigo customizar essa mensagem, assim, o cliente tal respondeu tal informação, tal dia, eu consigo colocar isso dentro, customizado, inclusive, dinâmico, dentro da minha equipe do Teams. E você já acabou respondendo também a pergunta do Cauã Oliveira. Existe a possibilidade de automação para uma caixa de e-mail de usuário, sempre enviar um formulário, sempre que enviar um novo e-mail para qualquer outro usuário? Tranquilamente. Estava lá no Power Automate. A mesma solução. Power Automate vai resolver todos esses problemas de orquestração e
integração. Um dos que eu mais gosto é justamente esse daqui, acho que apareceu um dos primeiros aqui. Salvaram um anexo do Outlook.com. Ah, e uma coisa importante, o Automate não é só Microsoft, tá? Eu posso, por exemplo, ó, pegar o e-mail do Gmail. Então, de repente, aqui, ó, posso pegar no e-mail. Ó. Se chegar um e-mail anexo do Gmail, gravar no Dropbox. Nada Microsoft, totalmente. Estou pegando um e-mail aqui do anexo do Gmail e salvando numa pasta dentro do Dropbox. Ou seja, eu consigo integrar com outras soluções através de conectores também, tá? Então não fica preso só no ambiente Microsoft. Beleza? Isso. Ok? E só para a gente finalizar esse Ok. assunto, que você vai passar dos lists também, né? Mas o Uhum. Felipe fez uma pergunta. Por exemplo, via Automate cria um Forms que, caso informações de uma lista, é possível que a pessoa que adicionou no Forms veja só o item dela na lista ou alguma alternativa disso? Sim, mas eu não vejo. Eu vejo funcionando melhor, Felipe, através de um Power Apps, que aí você cria já a lista segmentada por pessoa. Por exemplo, é um aplicativo que ela tem que preencher informações e enviar. Aí você deixa ela ver só as informações que ela preencheu. Ele quer Exato. segmentar só para a pessoa ver dentro da Exato. lista o que ela É precisa. isso que a gente fala, né? Quero um formulário simples, eu quero que o pessoal do financeiro, que não tem conhecimento nenhum de programação, crie um formulário rápido. É uma pesquisa de Isso. satisfação. Forms é a resposta. Eu sigo pergunta, resposta, pergunta, resposta, pergunta, resposta. Não, Danilo, eu quero que é baseado numa resposta do primeiro formulário, automaticamente o combo de baixo, o campo de baixo se modifique, ou ele, se ele preencher que ele é do sexo feminino, embaixo já pergunte, ou faça outra pergunta se ele está grávido, se ele não está grávido, porque não faz sentido se o cara selecionou masculino perguntar se está grávido. Ou seja, eu quero colocar inteligência no meu formulário. Se eu quero colocar inteligência no meu formulário, a resposta é, Thiago? Exatamente. Acho que não escutaram. Foi o Power Apps. Exatamente, Exato, o Power eu Apps. estava no Ou meu seja, microfone. inteligência no meu formulário é Power Apps. E aí, Danilo, é difícil de mexer no Power Apps? Cara, se você já mexe em funções do Excel, já é um cara safo nas funções do Excel, você vai se sair muitíssimo bem no Power Apps. Ele é bem tranquilo Legal, para isso. legal, Felipe. Respondido? Respondido. Que vocês viram, a gente pega um assunto, vai entrando Linkando em em outro. outro, tá tudo Exatamente. ligado. E olha do lado esquerdo da tela do Danilo, quantos apps tem aí na Microsoft. Hoje a gente vai passar só por mais, falar um pouquinho mais do Teams, só para a gente finalizar, pessoal. Vamos deixar 5 minutinhos para perguntas, tá? Mas eu vou fazer só um fluxo básico que a gente tem, por exemplo, que eu posso Perfeito. criar um formulário ou no Power Apps ou no Forms, que a gente tinha falado, que starta um fluxo no Power Automate, que grava os itens nos lists que eu vou mostrar daqui a pouco, e esse lists gera um relatório no Power BI. Pronto, coloquei 5 e mando um e-mail depois falando que aplicações, ou seja, eu coloquei várias aplicações se comunicando entre elas. Isso é totalmente tranquilo, a gente consegue fazer dentro da solução. Vou falar agora justamente do Microsoft Lists, que está aqui em cima. Ó. O Lists, ele é uma solução que, qual que é a ideia do Lists? Ele é um neto, filho, digamos assim, das listas do SharePoint, é ainda a lista do SharePoint, mas a Microsoft entende que é uma solução muito robusta e muito boa para ficar escondidinha lá dentro do SharePoint, que as pessoas não entenderem que ela é uma aplicação. Então, a Microsoft tirou ele um pouco do SharePoint, aliás, ele está lá dentro do SharePoint, mas colocou como um aplicativo dentro do Office 365. Mas para que serve o Microsoft Lists? Ele serve justamente para você ter que ter aqueles Excel gigantescos, com um monte de registros, que você não sabe quem editou, quem alterou, quem modificou, colocar um campo obrigatório, você tem uma coluna, um registro, de repente você tem aqui um Excel, que de repente você tem uma aba lá, nome, sei lá, nome, aí você tem lá, nome, aí você tem lá, empresa, endereço, e tem vários registros aqui, um em cada, e a pessoa vai registrando aqui, meu nome é Danilo, eu sou da Cloud Target, e vai preenchendo aqui do lado, então, ou seja, cada item de baixo é um registro, você não precisa fazer isso no Excel, você pode usar justamente o Microsoft Lists para isso. Então ele está todo um tutorial, inclusive se você não acessou, tudo certinho, e eu consigo criar uma lista do zero. E não preciso necessariamente criar uma lista do zero, eu tenho templates de lista, que eu posso simplesmente, por exemplo, ver uma requisição de viagem, por exemplo, ó, Travel Request, que ele já tem os campos e as colunas específicas que justamente de uma solicitação de viagens, por exemplo, ó, justamente coloca cor sim, cor não, se está aprovado, se não está, para falar como é que está o fluxo, e eu posso usar esse template, por exemplo, da Cloud Target, requisição de viagem da Cloud Target, posso mudar a cor, colocar aqui o aviãozinho mesmo, posso colocar dentro do MyList para justamente salvar dentro do meu OneDrive ou no SharePoint, ele vai habilitar aqui se eu tiver, e eu clico a lista aqui. Pronto, está aqui a lista. Aí se eu tiver uma solicitação nova de
listas, eu venho aqui, ó, opa, viagem para Porto Seguro. E coloca aqui, qual que é a razão da sua viagem? Isso aqui. Quem que está requisitando? Sou eu. Podia fazer automaticamente, preencher aqui automaticamente quem está requisitando? Posso. Como que eu altero isso? Power Apps. Esse formulário aqui eu posso customizar totalmente no Power Apps. Posso usar o Power Apps para customizar, para, por exemplo, preencher automaticamente aqui. Se eu estou fazendo a solicitação, preencher automático esse item. Se eu estou indo para Porto Seguro, pronto, ó, Porto Seguro, sei lá, aqui tá falando um monte de lugar, Porto Seguro, Bundles, Dislocation, Porto Seguro, por exemplo. Início da viagem, então tem vários campos aqui que eu posso colocar o taxa do embarque, o valor do hotel, e eu coloco, está aprovado, não, salvar, pronto. No momento que eu estou editando aqui, eu vou editando e vou inserindo novos. Mas eu gosto muito da possibilidade de editar via Excel, que nem a funcionalidade da Excel me dá. Eu tenho isso aqui, ó, Edit Grid View, que eu posso editar. Então eu posso vir, por exemplo, aqui, ó, selecionar tudo isso aqui, ó, e arrastar para cá, ó, Ctrl C, Ctrl V, e editando, ó, Ctrl V, selecionar aqui vários, Ctrl C, Ctrl V, e eu posso ir editando e colocar a duração dos dias e preenchendo do jeito conforme eu vou colocando, ó. Então posso preencher aqui direto. Depois eu edito, ó, que eu fiz there, vou editar ou não, vou sair do grid aqui, de repente eu coloquei itens a mais, ó, coloquei só essas coisas. Então eu consigo ir alterando e modificando conforme a integração. E eu consigo, inclusive, também, como a gente está falando com o Thiago, usar o processo de Automate, entregrar com o Power Automate. Eu posso criar um fluxo baseado nessa solicitação. Ou seja, pode falar, só complementando. Vocês estão vendo ali em cima, pessoal, o Power Apps? Se ele clicar ali agora no Power Apps, criar um app, o que a Microsoft vai fazer? Vai usar a inteligência artificial dela lá, vai pegar essa lista que ele acabou de construir e vai criar um aplicativo pronto, tá? Exatamente voltado para a solução dentro daquela lista. É que o conceito do Power Apps é realmente você ter um aplicativo mobile ou de tela para ser fácil a interação com o usuário. A lista você tem essa visão mais aberta, né? Você vê cada item. No app não, ele vai estar disponível como um aplicativo do celular mesmo. E ele não precisou fazer nenhum tipo de programação. A gente brinca aqui, né? Aqui é a Cortana fazendo lá conta, tá falando, o que será que o Danilo quer de aplicação? Exato. Ela faz a mágica dela e cria o aplicativo a partir da sua tabela, já com os seus dados, e eles já pensam já em como vai ser a interação. Aí ele quer adicionar conteúdo dentro dessas linhas. Claro que aí você pode customizar, colocar campos obrigatórios, como ele disse, mas já no contexto do Power Apps. Isso preencher campos é automáticos, fantástico. ou baseado num campo, preencher outro, trazer informações externas, de repente, de um conector. Então, olha, já criou o meu aplicativo isso aí, aqui, ó. já está tá pronto. funcionando. A gente já Se eu tem der um um app. play aqui, ó, eu vou adicionar uma viagem nova. Olha, já vai me abrir aqueles campos que eu tinha colocado lá na minha lista do Microsoft List, já estão justamente modificando aqui. Então, de repente, se eu quero o requisitor automático, Danilo, aqui, ó, já vai mostrar, Danilo. Danilo Latim, pronto, tá aqui. E por que eu já pedi para entrar por esse caminho? Que já responde a pergunta, se eu não me engano, foi do Daniel ou do Felipe. Por quê? Vai depender exatamente do contexto, né, daquele relatório. Por que usar o Form se eu posso usar aqui e ter muito mais funcionalidades? Aqui, por exemplo, se é um relatório, um formulário interno, a gente vai criar um app interno, porque o Power Apps é só para colaboradores, tá, pessoal? Você não consegue usar com terceiros, com externo. Aí é o portal mesmo. Você precisa anexar arquivo, ter a chamada de cada pessoa dentro do aplicativo. Por exemplo, ali ele já está listando todos os itens, fazer edição. Aí a gente recomenda realmente o Power Apps, que vai ser muito mais performático também do que a lista propriamente dita, né? É mais fácil a interação via web, mas tanto vai depender exatamente do que você necessita para usar uma das soluções, legal? Perfeito. Ok? Show de bola, perfeito. Aí. Mais perguntas, pessoal? Acho que a gente chegou no conteúdo que a gente queria mostrar para vocês. O pessoal tem alguma pergunta? Olá, pessoal. Agora sim. Pessoal, a gente vai deixar aberto mais 4 minutinhos para perguntas, tá? Fiquem à vontade, a gente está aqui para ajudar a responder vocês. Eu já vou ver se tem mais alguma que ficou sem resposta aqui.
O pessoal da moderação tem alguma? Não, né? Perfeito, aqui foi respondido. Forms ou Power Apps para uma planilha com muitas informações. Ah, essa, Aline, o Danilo respondeu, né? Exato. Isso. E aqui a vantagem do Lists é que eu consigo obrigar, inclusive, né? Se você tiver uma planilha Excel, você não consegue fazer, poxa, o Thiago esqueceu de novo na planilha de preencher o campo CPF. Poxa, é obrigatório CPF. Na planilha não tem esse controle. Na lista do Microsoft List eu tenho. Então você Ah, consegue controlar por lá. isso. Aline, sim, vai ter vários desses. Se você entrar lá no nosso site da Latin Group ou no YouTube da Latine, você já tem vários vídeos já falando de produtividade que podem te ajudar, tá? Mas sim, a gente vai continuar essa série por muito tempo. Esse foi um webinar para falar um pouco de tudo, né? Depois a gente vai segmentando por produto e colocando mais exemplos, ideias. Passa rapidinho 1 hora, né? Como vocês viram, a gente vai falando e passa muito rápido. Eu que Exato. agradeço, Aline. A Aline está agradecendo pelo webinar e que ajudou muito ela. Eu que Clareou agradeço. muitas coisas. Bom, pessoal, Obrigado, Aline. Tem mais alguma questão, Danilo? A gente pode ir Podemos fechando com o encerrar. pessoal, Podemos né? A encerrar. gente já passou um pouquinho do horário. Bom, pessoal, só para finalizar, primeiramente, muito obrigado pela presença de todos. Teve bastante gente na sala, a gente chegou a quase 80 Muito pessoas. bom. E o intuito foi esse, né? Eu e o Danilo tá aqui para ajudar vocês nessa jornada para a nuvem. A gente fala isso em todo webinar, né? Não é uma martelada, não é uma passagem só de ida, você tem uma jornada para a nuvem. Dentro da solução da Microsoft, desde a licença mais básica lá do Microsoft 365 Basic, você já tem muitos apps, a gente falou de alguns deles aqui, tem muitos outros para falar ainda, e nos próximos webinars a gente vai abordar eles também, tá? Exatamente. Muito obrigado pela presença de todos, e Danilo, deixa sua mensagem, por gentileza. Obrigado aí, pessoal, pela participação de você, pelas perguntas, adoro isso, porque gosto muito que o pessoal está envolvido, está interagindo, tem o feedback do pessoal. E me sigam lá no LinkedIn, procurem lá Danilo Nogueira, estou lá também, me sigam, deem um feedback, mostrem que vocês conseguiram evoluir de repente no Power Automate. Eu gosto sempre de saber se o pessoal está evoluindo, se o pessoal conseguiu, se o pessoal saiu do outro lado e está evoluindo constantemente. Obrigado aí, pessoal, pela presença de todo mundo e até quarta-feira que vem. Quarta-feira que vem a gente Fechado, tá de até volta, quarta-feira pessoal. que vem. E só para fechar, quem não entendeu, Cloud Target, Latine, a gente falou o nome das duas empresas, né? Agora as empresas estão juntas, fazem parte de uma só, então vocês vão ver bastante webinars entre as duas empresas, né? Exato. A Latine vai ajudar sempre os clientes com a parte de licenciamento, serviços, a Cloud Target com toda a parte de SOC, segurança, implementações também. A gente está trabalhando juntos agora. Exato. Serviços. Beleza, pessoal? Sigam lá nas redes sociais. A Jéssica, se eu não falo isso, ela me bate ao fim do webinar, né? Tem o nosso site, que tem bastante coisa, bastante Tá material. novo o site, pessoal. bonitão o site novo da O Latine. site está Entre, novo, pessoal. foi lançado Tá bem essa legal. semana, ficou fantástico. Tem o LinkedIn, tem o Instagram, tem o Facebook, YouTube, que vai estar esse vídeo aqui TikTok também. tem, Jéssica? Já editado. Ainda não. TikTok ainda não. Exato. Tá bom, pessoal? Fechado. Muito obrigado pela presença de todos. Estou vendo aqui o pessoal agradecendo. Que E até a próxima. Abraço, pessoal. Tchau. Até mais. Tchau, tchau.